Seja bem-vindo ao CartaCast. No episódio de hoje, faremos a leitura da Carta Macroeconômica de junho de 2020 da gestora JGP. Novas dúvidas, mesmo a incerteza. O mês de junho foi marcado pelo contraste entre a continuidade do processo de recuperação dos indicadores de atividade econômica global e as preocupações com a piora de casos de contaminação pelo vírus e outras métricas de saúde em alguns estados americanos. Terminamos nossa carta macroeconômica do relatório de gestão de abril destacando o elevado grau de incerteza para o cenário e, 2 meses depois, muitos dos temas abordados ainda permanecem em aberto. Ao longo de maio, e após o sucesso inicial em controlar novos casos de Covid e achatar a curva de contágio, vários países iniciaram a reabertura gradual de suas economias. A Europa liderou o processo, com a retirada das medidas restritivas quando o achatamento da curva da doença já era bastante visível. Nos Estados Unidos e em alguns países emergentes, o processo foi bem menos organizado, com grande heterogeneidade regional em relação ao formato das curvas de contágio pré-reabertura. Em um primeiro momento, o efeito da reabertura global parecia contido em termos de novos casos. Mesmo em países com processos de reabertura menos organizados, como Estados Unidos, seguíamos sem observar uma aceleração de casos, enquanto as regiões mais críticas apresentavam contínua melhora. Este padrão parece ter sido interrompido ao longo de junho, quando uma piora de diversas métricas de saúde, novos casos, percentual de positivados, hospitalizações, foi observada em alguns estados americanos, com destaque para a Flórida, Arizona, Texas e Califórnia. Neste momento, a dinâmica global do Covid ainda nos parece muito incerta e várias questões permanecem em aberto. A melhora nos indicadores de mobilidade nos países europeus foi mais acentuada do que nos estados americanos. Porém, a curva de novos casos continua em queda na Europa, enquanto nos Estados Unidos os números voltaram a crescer rapidamente. Por quê? Com a continuidade do processo de reabertura na região e a retomada da mobilidade interregional e turismo, será que observaremos nova elevação de casos como observamos em alguns estados americanos? Nos Estados Unidos, novos óbitos seguem crescendo em magnitude menos preocupante em comparação aos casos. Uma boa notícia. Vários argumentos estão sendo veiculados para lidar com essa aparente quebra na relação entre casos e mortes. Desde a mudança na distribuição etária dos novos infectados, mais jovens estão se expondo mais, até a melhora de protocolos e tratamentos médicos. Mas o que acontecerá se essa relação se mostrar ativa, ainda que com maior defasagem? Considerando que uma vacina possa estar disponível apenas no ano que vem, qual será a resposta dos governos a uma nova piora de casos ou até mesmo a uma segunda onda nas regiões mais afetadas no início do ano? Nos Estados Unidos, por exemplo, já observamos estados que compreendem mais de 60% da população americana pausando ou revertendo o processo de reabertura. A esses questionamentos, poderíamos adicionar alguns outros, incluindo a duração da imunidade daqueles já infectados e o real percentual de imunização atingido nas regiões mais impactadas pelo vírus. Por outro lado, as dúvidas em relação ao Covid contrastam-se com os amplos pacotes de estímulo fiscal e monetário adotados ao redor do mundo, e com a recuperação observada nos indicadores de atividade econômica de maio e junho. Desde fevereiro, a resposta fiscal ao Covid se aproxima de 4% do PIB global, superando 6 trilhões de dólares nas principais economias do mundo, ao passo que a resposta fiscal em 2008 foi de 1,5% do PIB global. No G4, o crescimento do balanço dos bancos centrais desde o início da pandemia chegou a 20% do PIB, muito superior aos 6% ocorridos entre setembro de 2008 e agosto de 2009. Dessa forma, impulsionados pela ampla liquidez global e expectativas de estímulos adicionais, os mercados se mostram resilientes às más notícias e à grande incerteza. Além disso, as projeções de crescimento global não se alteram para pior em razão do aumento de casos nos Estados Unidos, o que parece refletir duas coisas. 1. Surpresas positivas em relação aos números de atividade mais recentes. E 2. A crença de que novos lockdowns não irão ocorrer. No entanto, como dissemos no início, as dúvidas com relação à evolução da Covid-19
não nos permite ter tal certeza. Continuamos vendo o ambiente global como muito incerto e julgamos que os preços de ativos parecem embutir pouca probabilidade de que a evolução do cenário futuro não seja tão benigna. E isso é tudo. Obrigado por escutar mais esse episódio. Lembrando que o link para acessar o PDF dessa carta está na descrição. Para ficar por dentro das nossas postagens, nos siga nas redes sociais, se inscreva no canal e entre no nosso grupo do Telegram. Obrigado e até a próxima!